A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico? Livro de Deuteronômio, capítulo 34. Vamos concluir o livro de Deuteronômio, Santo é Jesus Cristo. Vamos completar hoje o meu devocional do livro de Deuteronômio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quem me acompanhou até aqui, que Deus abençoe muito vocês, porque eu aprendi muito estudando esse livro de Deuteronômio e eu espero que vocês também tenham aprendido muito, né? Porque esses 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, é muito conhecimento, é muita sabedoria que o servo de Deus Moisés escreveu e deixou para nós, né? Então, quem saboreou a palavra de Deus comigo até aqui, que Deus abençoe muito vocês, tá? Pela paciência e pela ajuda que vocês têm feito pro meu canal, tá bom? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar sobre agora a morte de Moisés e sobre a disputa do corpo de Moisés. Você sabia que Satanás e o arcanjo Miguel disputaram o corpo de Moisés? Esse capítulo aqui é cheio de mistério, santo Deus. E no finalzinho do vídeo, eu vou fazer um bônus, tá? Eu vou colocar algumas informações que não estão na Bíblia. Porque eu vi alguns teólogos indicando o livro do Assunção de Moisés, né? É um livro que ele não faz parte do cânon, né? Ele não faz parte da Bíblia, ele não foi considerado divinamente inspirado. Só que os teólogos, eles apontam esse livro porque ele tem tudo a ver, vocês vão ver que tem tudo a ver com esse capítulo aqui, tá bom? E ele vai abrir a nossa mente para a gente entender como que foi a sucessão de Josué, né? Porque o Josué, a gente tem aquela imagem dele assim de herói, né? Derrotando os inimigos lá na terra de Canaã, né? A gente não conhece muito a personalidade dele, né? E nesse livro Assunção de Moisés, a gente vai ter um deslumbre assim de como que foi essa transição do Moisés para o Josué, né? Porque tem um diálogo entre Moisés e Josué que eu achei muito interessante, muito legal e principalmente ele traz uma lição para nós muito importante, tá bom? Então quem fica até o final vale a pena esse conteúdo do livro apócrifo de Assunção de Moisés, tá? Então não é um livro bíblico, você não precisa acreditar no que eu vou falar para vocês, né? Só que para mim faz total sentido o que está escrito naquele manuscrito do livro de Assunção do Moisés, tá? Tem tudo a ver com o que nós estudamos até agora, tá? Eu li o livro inteiro da Assunção de Moisés e é maravilhoso, tá bom? Ele conta uma profecia, Deus dá uma profecia para Moisés. Moisés até sabia que Jesus ia nascer de uma virgem, santa Deus. Então é lindo. E essa conversa entre Moisés e Josué, eu achei muito interessante e eu vou ter que falar aqui nesse vídeo porque eu acho que tem tudo a ver com esse capítulo, tá bom? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisca, que está de frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda a Naphtali, e a toda a Efraim, e a Manassés, e a toda a terra de Judá, até ao mar último. E o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Então aqui o nosso Deus, ele fez questão de mostrar para Moisés a terra prometida, né? Mesmo Moisés não podendo entrar lá por causa do seu erro lá nas águas de Meribá, né? Deus quis Moisés visse. Aqui no verso 4 está bem explícito por que Deus mostrou a Moisés aquela terra, né? Aqui, ó. Mostra-te para veres com os teus olhos, porém lá não passarás. Então, Deus ele quis mostrar para Moisés: olha, Moisés, a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, a terra que eu falei com você lá na sarça ardente, que eu ia libertar o povo do Egito, a terra que emana leite e mel, eu cumpri minha parte, Moisés. E você também, Moisés, você guiou esse povo até aqui, né? Então ele queria mostrar que Deus cumpre suas promessas e que Moisés cumpriu o seu propósito, né? Para ele descansar em paz, né? Para ele ter uma morte assim, dever cumprido, né? Mesmo ele não entrando na Terra Prometida, Deus prometeu para ele lá na sarça ardente que ele ia guiar o povo até lá, né? E foi o que aconteceu, né? Moisés guiou mais de 1 milhão de pessoas no deserto, vencendo batalhas, passando por várias dificuldades, ele cumpriu o seu propósito, né, Santa Deus? Então que nós cheguemos ao final da nossa vida cumprindo o nosso propósito e acreditando que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, né? Porque Deus cumpriu a promessa para Moisés, cumpriu a promessa de Abraão, Isaque e Jacó, e Moisés cumpriu o seu propósito, né? Verso 5.
Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Deus falou que ele ia morrer lá no monte, e foi assim que se fez, né? Que toda a palavra do Senhor se cumpre, né? Verso 6. Agora esse verso 6 aqui é que começa os mistérios, né? Este o sepultou num vale. Quem é este que sepultou o corpo de Moisés? O próprio Deus sepultou o corpo de Moisés. Olha que honra, né? Não foi homem nenhum que sepultou o corpo de Moisés. O próprio Deus o sepultou, né? E vocês vão ver o motivo, tá bom? Na terra de Moabe, defronte de Peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Então a gente sabe que Deus sepultou o corpo de Moisés lá na terra de Moabe, né? Então a região nós sabemos, mas o local exato ninguém sabe, tá? Nem o Satanás não sabe, nem os anjos, ninguém sabe, somente Deus sabe, tá bom? Foi o próprio Deus que o sepultou e o escondeu, né? Então aqui é um mistério muito grande. Agora a gente vai começar a estudar aqui, né? Porque o próprio Deus sepultou Moisés num lugar secreto, né? Então, a gente vai começar a estudar o livro de Judas, capítulo 1, verso 9, né? Vai falar sobre a disputa do corpo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Então, houve ali uma disputa pelo corpo. Mas a gente faz uma pergunta: por que Satanás queria o corpo de Moisés, né? Aí eu fui estudar, tem várias hipóteses, né? Mas a que eu achei mais plausível, né? A que faz mais sentido com o texto aqui e com o que eu vou ler para vocês no final, é porque Deus queria evitar a idolatria, né? Porque o povo venerava Moisés. Ele era o líder supremo ali, né? E todas as obras que Deus fez através da vida dele. Se tivesse um lugar do sepulcro de Moisés, iria ter peregrinações para aquele lugar, ia ter idolatria. E nós já estudamos em vídeos passados que toda adoração que não é a Deus é pro diabo, né? Então o diabo ele queria essa adoração para ele, né? Então toda vez que você vê que as pessoas vão fazer peregrinação e vão adorar corpo de pessoas que já morreram, de santos, né? De qualquer outra coisa que não é o próprio Deus, é idolatria. E essa adoração vai para os demônios, tá bom? E eles ganham força com isso. Então por isso que era tão importante o corpo de Moisés para Satanás. E por isso que ele foi, né? Para confirmar isso, eu queria ler para vocês Isaías, capítulo 42, verso 8. Aqui é o próprio Deus falando, tá? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então o nosso Deus, toda a glória, toda a honra, toda a glória, todo o louvor para o nosso Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém, né? Então, nem com pessoas que já morreram, ele não divide sua glória com imagens de escultura, com santuários. Então, se você pratica essas coisas, de adorar imagens, de fazer peregrinação a santuários, lembra que o teu Deus falou que ele não divide a glória dele com ninguém. Se você está dividindo a glória, está agradecendo a santos, está agradecendo a imagens, a antepassados, que nem aqui no caso de Moisés, né? O povo ia adorar ele como um antepassado, como um grande líder, né? Então Deus não gosta dessas coisas, tá? Ele proíbe, porque ele não divide a glória dele com ninguém, tá certo? Então Deus escondeu o corpo de Moisés para evitar idolatria, tá? Porque seria imenso, tá? O povo ia se desviar rapidinho. E tem outros motivos também, tá? No finalzinho eu vou falar. Então guarda na cabeça de vocês. Primeiro motivo é para evitar adoração, idolatria, né? Por isso que o diabo queria o corpo dele, para receber essa adoração, né? Toda adoração feita a ídolos, a antepassados, não vai para Deus, vai para o diabo, né? Verso 7. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Olha só, né? Deus deu força e vigor para ele até o final da sua vida, né? E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias de pranto de luto de Moisés se cumpriram. Verso 9. E Josué, filho de Num, foi cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Presta atenção nisso. Então aqui Moisés colocou sobre ele as suas mãos. Depois a gente vai ver um texto lá da Assunção de Moisés, que tem esse exato momento aqui, quando Moisés colocou as mãos sobre Josué e pronunciou palavras para ele, né? Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum
como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então não houve profeta como ele, né? Porque Deus falava com ele face a face, né? Os outros profetas, Deus falava com eles em sonhos, em visões, né? Mas com Moisés não. Ele descia e falava com ele face a face na tenda, né? Chega o rosto de Moisés e resplandecia, né? Tamanha glória que era diferenciado, né? Verso 11. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Realmente, se você pegar, ninguém fez as obras tão grandes igual Deus fez na vida de Moisés, né? Abrir o Mar Vermelho, mandar aquelas pragas no Egito, transformar água em sangue. Então, foi incrível, né? A história de Moisés, quando a gente lê, a gente se maravilha, né? Porque foi um homem de Deus, muito usado por Deus, né? Verso 12. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Então, não teve profeta igual ele, que fez sinais tão grandes entre Israel. Moisés é o nome maior, tá bom? É óbvio que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo fez milagres, maravilhas e fez a obra mais importante, que foi a salvação das nossas almas, né? Ele se sacrificou para resgatar nossas almas. Mas Jesus, ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? Não dá para comparar. Jesus é outro nível, né? Mas homem nascido de mulher, homem comum, igual eu e você, Moisés foi incrível, né? Não tem comparação, tá certo? Agora aqui eu queria compartilhar com vocês esse texto da conversa, a última conversa de Moisés com Josué. E esse texto vai estar nesse livro apócrifo que eu fiz questão de copiar aqui. Mas se você quiser, você abaixa o aplicativo no teu celular, coloca a Bíblia Apócrifa, né? E procura lá o livro Assunção de Moisés. É pequenininho porque ele está incompleto, né? Só acharam um pedacinho do manuscrito, né? Então, só que ele é muito legal, tá? Então leiam porque é muita sabedoria que está nesse livro, tá certo? Eu achei muito interessante e eu achei que é muito válido, tá? Porque tudo que está escrito lá bate com a Bíblia, bate com tudo que a gente estudou até aqui, tá bom? Então vamos começar aqui o livro. Eu vou ler o capítulo 11, tá? E quando Josué ouviu as palavras de Moisés, que foram assim escritas na sua escritura, tudo aquilo que ele tinha dito antes, rasgou suas roupas e se lançou aos pés de Moisés. Então aqui o desespero de Josué, porque a gente acompanha o estudo, né, do Êxodo. Josué estava sempre lá na portinha da tenda, lá, esperando Moisés sair da tenda. Ele acompanhava de perto, né? Por isso que ele foi escolhido como sucessor, né? Porque ele era dedicado. E ele amava Moisés, como se fosse um pai dele, né? Então ele rasgou suas roupas e se lançou aos pés de Moisés. Se rasgar as roupas, colocar pano de saco, raspar a cabeça, era o luto da época, era o desespero. Quando a pessoa estava em desespero, eles praticavam essas coisas, tá? E Moisés o confortou e chorou com ele. Olha que os dois choraram juntos, né? Tinha muito amor aqui nessa relação aqui, era como se fosse pai e filho, tá certo? Não é relação só mestre e aluno, é relação de pai e filho, é muito bonito isso daqui, né? E Moisés o confortou e chorou com ele. E Josué lhe respondeu e disse: Agora aqui a gente vai ver, vai conhecer um pouquinho a personalidade de Josué. O que Josué, ele estava desesperado que Moisés ia partir, porque ele sabia que Deus já tinha colocado a autoridade de sucessor de Moisés sobre ele, só que ele não se achava pronto, né? Então ele vai começar aqui a desabafar com Moisés, colocar todas as suas ansiedades, todas as suas frustrações, todas as suas dúvidas diante de Moisés, né? E no final aqui, gente, vocês vão ver o que Moisés falou para ele. Acho que é uma das lições mais importantes que eu aprendi na minha vida, tá? Então vamos ficar até o final aí. E aqui começa Josué a falar. E como eu serei confortado com respeito à palavra amarga que tu falaste, a qual foi adiante de tua boca, que está cheia de lágrimas e lamentação, com a qual deixas o teu povo? Então aqui, palavras amargas, porque palavras que Moisés ia deixar de liderar o povo, que ele ia morrer, né? Que lugar o receberá? Aqui Josué está preocupado com aonde Moisés ia ser enterrado. Olha só, tanto é verdade que o inimigo queria o corpo de Moisés por causa da idolatria, vocês vão perceber que nesse discurso de Josué, como ele venerava Moisés, né? Então, com certeza, o Moisés ele ia ser idolatrado, tá? Então, por isso que Deus escondeu o corpo dele, tá? Que lugar o receberá? Ou qual será o sinal que marcará o seu sepulcro? Ou quem ousará mover seu corpo de lá como se fosse um mero homem? Então aqui ele já não comparava o Moisés como um simples humano, né?
Então ele estava colocando assim uma importância maior do que o Moisés precisava receber, né? Por isso que Deus escondeu o corpo dele. Porque todos os homens, quando morrem, têm um acordo com a idade, os seus sepulcros na terra. Mas o seu sepulcro é da subida do pôr do sol e do sul aos confins do norte. Todo o mundo é seu sepulcro. Então aqui ele fala que o sepulcro do homem comum era em qualquer lugar depois que ele chegasse na sua idade avançada, né? Mas o de Moisés, o mundo inteiro, teria que ser o mundo inteiro para ser digno de receber o corpo dele, né? Não era só um lugarzinho qualquer. O mundo inteiro seria o sepulcro de Moisés, né? Meu senhor, estás partindo, e quem alimentará este povo? Olha aqui as preocupações dele, né? Ou quem há que tenhas compaixão deles, e quem será seu guia pelo caminho? Ou quem orará por eles, sem omitir um único dia? Olha só, testemunha, Josué testemunha que Moisés orava todos os dias por Israel. Então vamos orar todos os dias pelos nossos familiares, né? Porque é a lição que Moisés deixou para nós. Era um homem perseverante que intercedia por aquele povo que o negou, murmurou contra ele várias vezes, ele continuava perdoando e orando por eles, né? Ou quem orará por eles sem omitir um único dia, para que eu possa os conduzir na terra dos seus antepassados? Como então eu nutrirei este povo como um pai, sendo apenas filho? Aqui Josué vai fazer uma comparação bem legal aqui, ó. Ou como uma mão a sua filha, uma virgem que está sendo preparada para ser entregue ao marido que ela venerará, enquanto ela guarda sua pessoa do sol e para que seus pés não fiquem descalços por correr no chão. O que Josué está falando aqui? Que ele não está se sentindo preparado, né? Ele está se comparando a uma virgem que vai ser entregue ao marido. É uma mulher que não tem experiência nenhuma. Ela é virgem, ela é pura. Como que ela fica cheia de ansiedade, cheia de preocupações? Como que ela vai agradar o seu marido, né? Da mesma forma, Josué está cheio de preocupação. Como que eu vou agradar esse povo? Como é que eu vou seguir o exemplo do Moisés? Como que eu vou... Eu não me comparo a ele, eu não tenho experiência nenhuma. Moisés é um grande líder. E eu, quem sou eu, né? Então, Josué estava cheio dessas dúvidas e preocupações, né? E como eu os proverei de comida e bebida de acordo com o prazer e a vontade deles, porque eles devem ser por volta de 600 mil homens, porque estes se multiplicaram a este ponto por causa de suas orações. Senhor Moisés, e que sabedoria ou entendimento tenho eu para que eu deva julgar ou responder através da palavra na casa do Senhor? E os reis dos amorreus também, quando eles ouvem que nós estamos os atacando, acreditarão que não estará mais entre eles o Espírito Santo, que era digno do Senhor, múltiplo e incompreensível, o Senhor da palavra, que era fiel em todas as coisas, o profeta principal de Deus ao longo da terra, o mostrai mais perfeito do mundo. Dirão: marchemos contra eles. Seu inimigo apenas uma vez, aqui impiamente contra o seu Deus. Eles não têm nenhum defensor para oferecer suas orações. Então aqui outra preocupação de Josué. Quando os inimigos ouvirem que você morreu, Moisés, que será de nós? Eles vão nos atacar com todas as forças, porque eles vão falar, cadê o Espírito de Deus não vai estar mais com eles, porque o profeta morreu, né? Então ele estava com essa preocupação também. Então outro motivo de Deus esconder o corpo de Moisés para que não houvesse batalha entre os povos inimigos, que os povos inimigos pegassem o corpo de Moisés e quisessem enfraquecer o povo, a fé do povo, né? É que nem a Arca da Aliança, né? Quando a Arca da Aliança foi tirada de Israel, o espírito deles ficou fraco, porque toda a confiança deles estava na Arca da Aliança. Da mesma forma, se os inimigos tivessem posse do corpo de Moisés, que seria um símbolo muito importante para eles, eles também perderiam a fé e seriam derrotados. Então, outro motivo para Deus ter escondido o corpo de Moisés, tá bom? Como Moisés, o grande mensageiro que todos os dias, de dia e de noite, teve seus joelhos fixados na terra, orando e procurando a ajuda dele, para que regesse todo o mundo com compaixão e justiça, fazendo-o lembrar do pacto dos pais e propiciando o Deus com o juramento, porque eles dirão: ele não está com eles. Vamos então e os destruamos e os lancemos para fora da face da terra. O que restará então deste povo,
meu senhor Moisés, né? Então aqui agora Moisés ouviu tudo isso. E eu vendo essa cena aqui, minha imaginação é boa, tá? Imagina comigo aqui. Eu imagino a cabeça do Moisés. Ele devia estar lembrando de quando ele estava diante da sarça ardente, que Deus mandou ele anunciar para o faraó, e ele não se sentia preparado, né? E chegou ao ponto de Deus perder a paciência com ele, falar: não sou eu que fez as nações, tudo que existe na terra, né? Não é eu que faço a boca que faz a pessoa falar. Então vai, eu tô te enviando, confia em mim, né? Então o Moisés também estava cheio de insegurança quando ele começou a sua obra, né? Então ninguém nasce sabendo, né? Tudo a experiência a gente consegue trabalhando. Então, mãos à obra, né? Vamos trabalhar, vamos falar do evangelho, vamos estudar a palavra. E a cada dia mais Deus vai te dando experiência, sabedoria, conhecimento. E quando você chegar no final da sua vida, você vai ensinar as próximas gerações, né? Então vamos falar o que Moisés falou para Josué, né? E quando Josué terminou estas palavras, ele se lançou novamente aos pés de Moisés. E Moisés tomou sua mão e o elevou ao assento diante dele. Primeira coisa que Moisés fez, Josué se prostrou diante de Moisés. Né? Adoração somente a Deus, né? Moisés já pegou a mão dele assim: Josué, levanta. Eu sou só um homem, Josué. Levanta, Josué. Eu não quero você abatido. Lembra que ele falou para ele: esforça-te, tem bom ânimo. Isso ficou no coração de Josué. Quando a gente vai ver no próximo capítulo, no livro de Josué, isso ficou marcado na vida de Josué, porque essa conversa aqui foi marcante para ele, tá bom? Ele respondeu e disse: Josué, não menospreze a ti mesmo. Então é a lição mais importante de hoje. Não menospreze a ti mesmo. Você fica, mas quem sou eu? Eu não tenho estudo. Eu não estou preparado. Eu não vou conseguir. Não te menospreze, tá bom? Tenha esperança. Você tem que falar: eu consigo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Deus vai te ajudar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa é a lição mais importante desse vídeo de hoje, tá bom? Não menospreze a ti mesmo. Josué guardou isso aqui no coração e venceu todas as batalhas, né? Mas fixe sua mente e ouça minhas palavras. Então, ouça as palavras do Altíssimo e ouça as palavras de Moisés, ouça a palavra dos profetas, ouça a palavra de Jesus Cristo e você será mais que vencedor. Presta atenção aqui que Moisés vai falar para ele, ó. Todas as nações que estão na terra, Deus os criou assim, como a nós. Ele os previu assim como a nós, desde o princípio da criação da terra até o fim dos tempos. E nada foi negligenciado por ele, mesmo as coisas mais insignificantes. E todas as coisas ele previu e fez tudo acontecer. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Deus está no controle de tudo, minha irmã. Então não tema. Se Deus escolheu você, Ele é contigo. Amém? Nada deixa Deus, pega Deus de surpresa. Ele que estabeleceu todas as regras. Ele que rege tudo, tá bom? Sim, todas as coisas que estão nesta terra, Deus previu. Deus previu. E veja, elas são apresentadas à luz. O Senhor as tem usado e me designou para orar pelos seus pecados e fazer intercessão por eles. Olha a humildade de Moisés. Não por qualquer virtude ou força minha, mas de sua boa vontade tem ele compaixão e longanimidade encerrado a minha sorte. Então aqui Moisés encerra falando para Josué assim: Josué, não fica preocupado com amanhã, não fica preocupado com as batalhas, com as dificuldades, porque Deus escolheu você. E se Deus escolheu você, ele antes da fundação do mundo, ele já sabia que você ia ser vencedor. Tá tudo estabelecido por ele. Você é um escolhido de Deus. Então confia no seu chamado e esforça-te, tem bom ânimo, faz sua parte que Deus vai fazer a dele, né? E Deus mostrou aqui, Moisés deixou a humildade dele aqui. Eu sou só um homem, eu não sou melhor do que ninguém. Foi tudo pela misericórdia de Deus. Ele me escolheu e assim se fez, né? Então, não temam o futuro. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Todos são especiais e fazem parte do plano de Deus aqui nessa terra. E eu encerro aqui esse capítulo. Entrego esse devocional ao meu Senhor Jesus para honra e glória do Senhor. E Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.